Nós vamos passar ao Ministério da Palavra e eu quero convidar você, por gentileza, a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 11. E nós vamos ler os versículos 9 e 10 e, na sequência, o verso 1 do capítulo 12, que é a continuação. O texto sagrado diz assim, vou ler na Nova Almeida atualizada. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Meu Deus, pedimos graça, favor do alto, a liderança, orientação e aplicação do Teu Espírito, nos levando, ó Deus, não só à compreensão da Tua palavra, mas àquele lugar de resposta. Que de fato possamos, à semelhança do salmista, afirmar e viver de acordo com essa declaração. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho. Que ela nos dê direção, que ela de fato se manifeste nas nossas vidas de maneira prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero tomar a declaração feita no livro de Eclesiastes, cuja autoria é atribuída a Salomão, e que em todo o livro reconhece que tudo na vida é vaidade. Basicamente, há coisas das quais as pessoas se alegram, se orgulham, mas são passageiras. E ele começa no verso 9 com um tom que parece encorajar a uma vida de festa. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos, satisfaz seu coração e agrade os seus olhos. Mas ele entra com o contraponto. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. A verdade é que a palavra de Deus nos chama de forma frequente, recorrente, a uma lembrança de que a forma como eu e você vivemos, ela tem consequências. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia diz, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, está falando da presença de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Haverá um dia de prestação de contas. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que eu e você fazemos, um dia estaremos diante do Senhor e inevitavelmente haverá prestação de contas. Em Romanos, no capítulo 14, no verso 12, a Bíblia diz assim, pois cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, o verso 10 de Romanos 14 também diz que cada um de nós vai comparecer perante o tribunal de Deus. Então deveríamos viver nossa vida como? Não de forma inconsequente, mas sim de forma consequente. Medindo nossas escolhas, entendendo que elas geram resultados, entendendo que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Isso vale para o plano espiritual. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, e falamos disso há pouco tempo aqui, o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, o que semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna. Mas quando falamos de semeadura e ceifa, falamos de plantio e colheita não só para a eternidade, mas também nessa vida. E basicamente o chamado do pregador do livro de Eclesiastes, para mim e para você, diz respeito a focarmos em Deus. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Mas ele diz, antes que venham os maus dias. E quando ele usa a expressão os maus dias, ele começa a apontar para o declínio da velhice. Se você observar, e depois nós vamos olhar para isso do verso 2, até o verso 7, ele começa a falar das limitações, que nós passamos a ter na velhice. E quando ele fala dos maus dias, isso não significa que necessariamente a velhice tenha que ser ruim, mas comparada à força, à disposição, aquele anseio de conquista, a capacidade de usufruir e ao tempo que temos, evidentemente, a mocidade, a juventude sai na frente.
Mas ele está enfatizando algo importante. Eu e você precisamos olhar para frente, não só para o final da nossa vida, mas até mesmo para o que vem depois. E isso significa que não podemos viver uma vida imediatista, focada somente no presente. Nós precisamos estar de olho no futuro. O tema da minha mensagem hoje é: invista em seu futuro. E quando falamos do futuro, eu creio que há duas perspectivas que elas são muito importantes. A gente separá-las, entendê-las, que elas se complementam. Não significa que temos que escolher entre uma e outra, mas evidentemente temos que fazer a distinção para que a gente foque em cada uma delas de maneira distinta. Em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no verso 7, diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Depois de usar a alegoria do exercício, mas aplicada à piedade, ele diz: porque o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Evidentemente, ele não está desmerecendo o exercício. Eu, durante muito tempo da minha vida, li esse texto como se Paulo dissesse que o exercício físico não tem proveito. Ele está dizendo que tem pouco, mas pouco comparado com o quê? Porque esse é o ponto. Se você me perguntar: pastor Luciano, aqui hoje nesse auditório tem pouca ou muita gente? Eu vou dizer: depende. Comparado ao que cabe na minha casa, tem gente demais. Comparado ao que cabe no estádio da Arena, num dia de jogo, tem pouca gente. Porque o pouco ou muito depende do referencial de comparação. Então ele fala que o exercício tem proveito, mas ele diz pouco comparado ao quê? A piedade. Por quê? A piedade para tudo tem proveito. E ele faz essa distinção, porque ela tem a promessa da vida que é agora, terrena, e da que há de vir, a eternidade. E nós precisamos pensar que há algumas coisas que Deus nos propõe que vão impactar não só a vida atual, mas o que nós podemos chamar do porvir, aquilo que virá depois. Porque é fato que eu e você, precisamos olhar, e esse é um ensino bíblico repetido, recorrente nas Escrituras, precisamos olhar para a vida como passageira, como transitória. A palavra de Deus também enfatiza muito a questão da brevidade da vida. Alguns de nós não gostamos de pensar nisso, não gostamos de reconhecer isso, mas o tempo todo a Escritura nos chama a olhar dessa forma. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 24, a Bíblia diz: porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai. Dura pouco. Pode ter beleza, pode ter perfume, mas não dura muito. Mas ele contrasta o verso 25 dizendo: mas a palavra do Senhor dura para sempre. E quando eu e você somos chamados pelas Escrituras a considerar a brevidade da vida, é evidente que o foco da Escritura não é trazer desânimo ou depressão. É trazer em nós consciência e nos levar a uma resposta de preparação para aquilo que vem depois. É por isso que nós vimos aí a declaração de Eclesiastes que diz: a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eu acho interessante ele relacionar a juventude com a primavera da vida. Primavera, certamente é a estação mais bonita e impressionante. As flores aparecem, o perfume está no ar, mas dura pouco, vai passar também. Da mesma forma como a juventude. E a palavra de Deus nos leva a ter essa percepção. Eu sei que alguns não gostam de pensar nisso, mas fato é que eu e você estamos dia após dia envelhecendo. E o envelhecimento está nos levando a um único lugar, ao final da vida. Olhando para as Escrituras, eu percebo que Deus quer que a gente tenha uma clareza de entendimento sobre essas coisas. Para quê? Para que possamos ser consequentes, intencionais em relação ao nosso futuro. Aliás, é sábio dizer, quando você pega aquele modelo da revelação que José dá ao faraó quando interpreta um sonho que era profético, ele reconhece como vindo de Deus, e fala das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, como prefigurando 7 anos de provisão e depois 7 anos de necessidade. A orientação que Deus, por meio de José, dá é: aproveite o tempo em que você tem abundância, energia, trabalhe com margem, com provisionamento para a hora que faltar. Então, quando falamos a respeito disso e falamos de investir no futuro, é lógico que é sábio você não gastar tudo que ganha.
Existem épocas da nossa vida onde a produtividade será melhor. A juventude, por exemplo, tem uma produtividade melhor do que a velhice, quando falamos de disposição física, de ânimo, de energia. E é muito sábio que eu e você simplesmente tenhamos essa atitude de dizer: não é hora de gastar tudo, é hora de investir para o futuro. Por outro lado, tem gente guardando dinheiro para a velhice, mas não está estocando saúde para desfrutá-lo. Mas acredito que há vários aspectos nos quais a gente precisa considerar quando fala de investir no futuro. E uma delas é considerar que o ser humano é um ser tripartido. Em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23, ele diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. A palavra aqui traduzida em tudo, em outras versões, os santifique inteiramente, santifique o vosso ser inteiro. Essa palavra traduzida em tudo, holoteles no grego, ela significa, por um lado, perfeito, por outro, completo em todos os aspectos. Então está falando do ser integral. Qual é o ser integral que precisa de santificação? O versículo continua e diz: e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, você é em essência um espírito que tem uma alma e que vive dentro de um corpo. Eu não sei por que os cristãos gostam de falar que o ser humano é corpo, alma e espírito. A Bíblia diz espírito, alma e corpo. Outro dia alguém falou: pastor, dá na mesma, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei: na verdade, nesse quesito sim, porque você é em essência um ser espiritual. E esse deveria ser o ponto de partida daquilo que eu e você temos que considerar. Dito isso, eu quero que a gente possa olhar para as declarações de Eclesiastes considerando o ser inteiro. Nós temos uma abordagem aqui que envolve o aspecto espiritual, nós temos uma abordagem aqui que envolve o aspecto emocional, e quando falamos de alma, falamos da sede da vontade, falamos da sede dos pensamentos, da razão, mas também dos sentimentos. E temos uma parte da abordagem de Eclesiastes que envolve o aspecto físico, ou seja, o ser humano na sua integralidade está abordado aqui. Então, eu vou tomar a frase lembre-se do seu Criador, para enfatizar o aspecto espiritual e a relação com Deus. Mas depois eu quero pegar a frase do final do versículo 10 de Eclesiastes 11, que diz: afaste do seu coração a mágoa. Isso é parte de um plano de vida, não apenas daquilo que diz respeito ao estilo de vida que nós devemos ter, mas é um projeto de quem está focando que a velhice virá e a gente deve se preparar para ela. Então nós vamos abordar a questão, o aspecto emocional. Mas eu também quero, em terceiro e último lugar, chamar sua atenção para a frase: remova do seu corpo a dor. E te mostrar que isso não tem a ver com o uso de analgésico. Isso tem a ver com um planejamento para a saúde na velhice. Então, eu quero que a gente possa pensar no investimento no futuro de uma forma completa. Dito isso, em primeiro lugar, vamos destacar a frase aqui: lembre-se do seu Criador. Eu acho interessante a Bíblia dizer não apenas lembre-se de Deus, mas dizer lembre-se do seu Criador, porque Deus é o seu Criador. Quer você reconheça, quer não, Ele é. E com qual propósito Deus nos criou? Em Atos, no capítulo 17, nos versos 26 e 27, falando no palco da filosofia do mundo dos seus dias, eu gosto de brincar que talvez nenhum outro lugar no mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos básicos, essenciais: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E para essa galera, para esse povo sedento de resposta, o apóstolo Paulo diz que de um só homem, uma clara referência a Adão, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. E aí ele bota um indicativo de propósito: para que o buscassem. Eu e você existimos para buscar a Deus. E nós precisamos entender o quão essencial é isso. Nós precisamos ter a devida percepção. Eu me lembro de uma ocasião em que Israel, meu filho, era pequeno, e ele sempre gostava de abordar as pessoas e dizia: temos que pregar o Evangelho. E ele um dia fala para um senhor de idade. Ele falou assim: Deus é tão grande, provavelmente ouviu isso na igreja, que não cabe no universo todo, mas Ele é tão pequeno que Ele cabe no seu coração. E como você foi criado para ter Deus no coração, sem Deus no coração você nunca vai ser completo. Sabe, são percepções que às vezes a gente olha e diz: simples, ok, mas não podemos tratar como simplista. Isso resume a perspectiva de vida de cada um de nós. Lembrar-se do Criador é o que todos nós precisamos, até porque a morte é uma realidade inevitável.
Quer você goste da ideia, quer não. Ela está chegando, devagarzinho, mas está chegando. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, lá no verso 17, ainda que o homem exterior se corrompa de dia em dia, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele não está falando de corrupção no sentido de pecar, porque o crente não está pecando cada vez mais, nem deveria. Ele está falando de um corpo que está no processo de envelhecimento. Ou seja, falando para os que já têm mais idade, pelo menos a minha, vocês vão entender melhor o que a nova geração não sabe. Imagina que a vida é como se fosse um longo carnê de prestações, que muitos de nós já lidamos com isso no passado. E cada dia você paga uma parcela. E dia após dia, ou seja, o envelhecimento é a morte à prestação. A gente está indo devagarzinho para um processo de declínio. Pastor, o senhor quer deixar a gente deprimido? Não, pelo contrário. Mas precisamos entrar no modo realístico. E primeiro livro de Reis, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, quando se aproximava o dia da morte de Davi, olha que interessante, o dia da morte, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto tenha coragem e seja homem. Basicamente ele está dizendo, eu vou pelo caminho que os que antes de mim já foram, que você vai, que todo mundo vai. Qual é o caminho? Chegará o momento da nossa partida. Existe aquela geração que está aguardando o retorno de Cristo, que não verá a morte, mas viverá o final dessa vida, dessa caminhada, e tem que estar tão preparado quanto. Então, a morte é algo que nenhum de nós pode evitar, mas é algo para o qual eu e você podemos nos preparar. Se por um lado, como eu disse, é sábio fazer um investimento material e financeiro para o nosso futuro, para que você tenha não só um certo descanso depois de trabalhar uma vida inteira, mas um certo conforto, mais do que só garantir a sobrevivência. Por outro lado, nós não podemos negar que a mesma Bíblia nos mostra que ninguém vai levar absolutamente nada dessa vida, não importa quanto você juntou. Em Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 15, a Bíblia diz, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7, Paulo diz, nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Essa é a razão pela qual normalmente você não vê uma mudança, um caminhão de mudança seguindo o cortejo fúnebre. Embora os faraós tentaram isso no passado sem sucesso. Os tesouros ficaram lá nas suas tumbas, nunca tiveram uso ou proveito daquilo. E quando você pensa nessa perspectiva, qual é o maior investimento que você pode fazer? Repito, não estou tentando dissuadir ninguém de ter reservas financeiras para o futuro. Acredito que isso é parte. Mas a pergunta é, esse é o maior investimento? Não. No ensino de Jesus, nós vemos em Lucas 12, Nosso Senhor falando a respeito de um rico insensato. E ele diz no verso 19 de Lucas 12 que o homem fala assim, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então Nosso Senhor arremata dizendo assim, é o que junta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O problema não é necessariamente juntar tesouros, é não ser rico para com Deus. Em Marcos 8:37, Nosso Senhor questiona, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, mais sábio do que uma reserva material e financeira é um investimento para toda a eternidade. E esse começa por meio do reconhecimento de que Cristo é o Salvador. A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E no verso seguinte a Bíblia diz, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Essa é a essência da mensagem do Evangelho que nós pregamos. Toda pessoa nasce sentenciada a uma condenação eterna por causa do pecado como natureza, mas nasce precisando ouvir as boas novas do Evangelho, de que embora tenha essa condição de perdição, Deus providenciou a salvação. Mas a Bíblia diz que há um só nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que Romanos 10:3 diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Só há salvação no nome de Jesus. Mas passou todo o meu investimento para a eternidade, a salvação? Não, esse é o primário, é o ponto de partida, é o principal.
Mas para aqueles de nós que já invocamos o nome do Senhor Jesus, que já nos arrependemos, que nos apropriamos da salvação em Cristo, que nos é oferecida por meio da obra da cruz, a gente precisa pensar que ainda tem algo mais quando falamos da vida que há de vir, a eternidade. Esse investimento diz respeito ao quê? Ao galardão. Nós vimos vários textos que falam de prestação de contas. Independente de salvação ou perdição, para cada um haverá recompensa das obras. Então as pessoas que forem para o inferno serão julgadas segundo as suas obras. E mesmo que vivam o sofrimento de eterna perdição, vai haver retribuição em níveis distintos. Mas para todos os que são salvos, o apóstolo Paulo diz, importa que cada um de nós, segundo aos Coríntios 5:10, compareça perante o tribunal de Cristo, onde receberemos tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Também haverá recompensa distinta para os salvos. Ou seja, o céu não terá o regime socialista que alguns estão esperando, né? Que todo mundo vai entrar e desfrutar exatamente dos mesmos níveis de recompensa. Então, quando nós entendemos isso, é sábio prestar atenção em todo o ensino bíblico sobre galardão e recompensa. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, dos versos 10 a 15, a Bíblia diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Eu vou enfatizar isso. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento, agora estamos falando de quem já tem Jesus, o fundamento, mas o que será construído sobre ele. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer depois do fogo, evidente, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, ao olhar para as Escrituras, é evidente que mesmo para os salvos, pode não haver a recompensa das obras. E existe gente salva que terá a recompensa. Então Paulo usa a analogia, o fundamento já foi posto, é Jesus. Mas o que é que nós estamos construindo em cima do alicerce? Ele disse, se o prédio for de ouro, prata, pedras preciosas, ele não está dizendo que literalmente alguém faria paredes e telhados só de ouro, prata e pedras preciosas, mas ele está falando de uma construção na qual você atribui valor, dedicação e põe não só o melhor material, mas ele está falando de materiais que resistem ao fogo. Mas ele disse que a construção também pode ser madeira, feno ou palha, que quando o fogo vem, não sobra absolutamente nada. Ele disse, se resistir ao fogo, uma construção boa de qualidade, recompensa, galardão. Se não resistir, dano. Comparado ao que tem galardão, vai ter perda. Isso não significa que deixou de ser salvo. Mas há outras formas de recompensas complementares que Deus não sinalizaria estar à minha, à sua disposição, se Ele não quisesse, de alguma forma, nos estimular em relação a isso. Quem está entendendo? Então, quando falamos a respeito de não levar nada dessa terra, você não leva dinheiro, não leva nenhum tipo de aquisição de bens. Nós, por outro lado, precisamos ter em conta que é uma única coisa que você vai levar dessa vida. A única coisa que você vai levar daqui. Apocalipse 14:13 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que vai acompanhar a mim e você quando nós partimos são as nossas obras, tudo que nós fizemos, porque são com elas que nós vamos chegar diante do tribunal. E são por elas que receberemos as nossas recompensas. Então, quando falamos de investir no futuro, em primeiro lugar estamos botando a eternidade. Começamos com o entendimento da salvação em Cristo, a primeira área de investimento que precisa ser resolvida, e a segunda é entender essa percepção de recompensa. Mas quando a Bíblia diz lembre-se do seu Criador, eu não creio que ela está falando só, quando Paulo fala da piedade, ele diz, tem a promessa da vida que é agora e da que há de vir. Eu não creio que ele está falando só da que há de vir. É lógico que o nosso relacionamento com Deus vai mudar completamente a qualidade de vida quando falamos da vida que agora é.
Em outras palavras, quando a Bíblia diz, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, não espere a velhice, ele está dizendo, dê o melhor de si dos seus dias a Deus. Ao mesmo tempo, você vai usufruir o melhor de Deus num período maior da sua vida. Então, nós precisamos focar a vida espiritual e entender que é o ponto de partida. Mas quando a Bíblia nos apresenta como um ser tripartido, espírito, alma e corpo, e que essa é a nossa integralidade, eu e você precisamos entender que, por mais que a gente foque o espiritual como o mais importante, porque estamos falando de eternidade, isso não significa que a gente deveria negligenciar as outras áreas. E tem crentes com saúde espiritual focado nela, mas que estão num péssimo estado emocional. O problema é que muitos não percebem que a falta de saúde emocional vai acabar trazendo dano também para a saúde espiritual e para a saúde física. Gente, é evidente, inquestionável, pessoas que carregam mágoas adoecem. Aliás, alguém definiu o ressentimento mais ou menos dessa forma, que o ressentimento é como se você tomasse um pouco de veneno todo dia esperando que quem te feriu morra, mas quem está se matando é você. Quando a Bíblia diz para que a gente guarde do coração a mágoa, é porque ela traz dano. E ela não traz dano só para as suas emoções. É lógico que isso já seria um baita do estrago. Nosso filtro, nossa capacidade de percepção da vida, de alegria, né, de viver, muitas vezes está sendo comprometida, totalmente danificada por causa de mágoas que carregamos. E a gente precisa pensar, quando falamos de investir no futuro, que nós temos que guardar o coração. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz, cuidem. E a Bíblia não pediria cuidado se eu e você não corrêssemos algum nível de risco, não houvesse alguma vulnerabilidade, alguma probabilidade de tropeçar na área. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Antes de falar do dano relacional, porque quem está amargo vai contaminando, ele contamina não só a sua vida, mas contamina outros. A Bíblia diz, cuide para que ninguém se prive da graça de Deus. Porque problemas emocionais nunca são só emocionais. Aliás, o verso anterior, eu li Hebreus 12, 15. O 14 diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Dentro da visão de santificação, ele vai falar sobre guardar o coração para que não haja raiz de amargura. Porque a raiz de amargura vai trazer dano não só para a nossa emoção, vai afetar não só a saúde física, mas afeta também a saúde espiritual. Então a gente deveria guardar o coração, para que ninguém seja tocado pela raiz de amargura. Pastor, e quando a gente não guardou e a raiz entrou? Aí tem que expurgar o veneno, tem que eliminar o mal. Colossenses capítulo 3, verso 13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Eu gosto desse mutuamente, porque às vezes a gente acha que é só a gente tem que perdoar alguém. E a gente esquece quantas vezes causou dano e precisou de perdão ou ainda vamos precisar. O texto diz, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Se você pensar só no aspecto emocional, já seria um bom motivo para guardar o coração da mágoa. Uma das coisas que fez eu de cara me apaixonar pela Kelly. Seu sorriso está me distraindo, meu amor. Foi a forma com que ela leva a vida com leveza. A prioridade de tratar as coisas pela perspectiva da alegria, né? E ao mesmo tempo da leveza. Então assim, sem estresse, né? Enquanto eu já vivi altas cargas de estresse, eu vejo assim, a Kelly fazendo questão de dizer, dá para a gente simplificar. Mas não se trata só desse impacto na qualidade de vida emocional, que só isso já seria um belo investimento. A pergunta, como nós dissemos antes, é como é que isso afeta a vida espiritual? Nos priva da graça de Deus, nos desconecta de receber o que Deus tem. Jesus diz que quem não perdoa não será perdoado. Ele perde todo o investimento que fez na vida espiritual quando não cuida do investimento da vida emocional. E ainda dá lugar para que Satanás age. Olha o que Paulo diz em 2ª Epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versos 10 e 11. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo. Aliás, esse é o lugar de praticar o perdão, na presença de Cristo.
diante da consciência de que ele está olhando e com os recursos dele, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, primeiro ele está dizendo que o diabo pode levar vantagem sobre alguns e que a gente não deveria ser inocente. Paulo está dizendo, nós sabemos quais são suas intenções. Outra tradução diz, não ignoramos suas maquinações. Quais são as iscas, as armadilhas que ele quer colocar diante de nós. E a ofensa é uma delas. Porque Jesus diz que quem não perdoa vai para a prisão. Não é só prisão emocional, também espiritual. Ele diz que quem não perdoa entrega aos verdugos, torturadores. Então tem gente não só perdendo saúde física, né, emocional e espiritual por falta de perdão. Nós precisamos guardar o coração. Agora eu não sei você, teve uma época que eu lia sobre Deus mandando a gente perdoar, e meu senso de justiça, desde que eu me entendo por gente, sempre foi muito forte. Eu dizia, não é justo. O cara faz o que quer, agora eu tenho que perdoar. Para mim é como se Deus amasse mais o ofensor do que o ofendido. Mas se você olhar para o ensino bíblico como um todo, em primeiro lugar, não há perspectiva de Deus ser injusto. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto. A justiça é a base do seu trono, do seu caráter. Então você vai ver afirmações na Bíblia como a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, você quer se vingar, você vai fazer a sua justiça, a minha não entra em operação. Mas se você quer que eu seja o justo juiz, sai do caminho. Larga a mão de ser besta, com o perdão da palavra, e tentar ser você o juiz do que você não sabe, né, e nem como fazer, e deixa comigo. O perdão não significa injustiça. O perdão significa que Deus nos dá uma oportunidade de não continuar sofrendo além do que nos fizeram, simplesmente porque agora guardamos a mágoa. Um dia eu estava tentando levar uma pessoa a perdoar. Era um familiar que nem vivo estava mais. Ou seja, não é a pessoa do outro lado que precisa do perdão. Era ele que precisava expurgar o veneno. E ele falou, não perdoo de jeito nenhum. Falei, criatura, pensa assim na sabedoria da sua decisão. Essa pessoa arruinou sua vida na época que fez o que fez. Arruinou sua vida até hoje com a mágoa que você carrega. E mesmo depois que morreu, você vai deixar ela te atazanando o resto da vida. Aí a hora que eu falei isso, ele falou, não vou dar essa moral para ela. Falei, não mesmo. Vamos derrubar. E de repente ele falou, poxa pastor, o senhor me enganou. Eu falei, não te enganei. Você estava enganado, era antes. Você precisa entender que o perdão não é só pelo outro. Quando Deus está dizendo para você perdoar, é porque Ele ama você, não só o seu ofensor. Ele quer que você se livre do veneno, daquilo que está intoxicando a sua alma. Quem está entendendo? Porque toda falta de controle sobre emoções, de qualquer tipo, nos deixa vulneráveis, sem proteção. Provérbios 25, 28 diz, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim aquele que não tem domínio próprio. Perdeu o controle, seja para se irar, seja não conseguir perdoar, cidade derrubada que não tem muralhas. Qual era a função das muralhas? Proteger a cidade. Perdeu a capacidade de se proteger, vai ser devastado. Vai ficar como cidade derrubada. Então, eu e você precisamos guardar o coração. É um baita investimento para o futuro. Não só para a sua qualidade de vida emocional, mas como dissemos, vai afetar a parte espiritual que já focamos primeiro. E vai afetar aquela que eu quero falar agora. Remova do seu corpo a dor. O envelhecimento é inevitável, assim como as suas consequências. Em 1 Reis, no capítulo 1, no verso 1, o livro começa dizendo, quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Existem inúmeros desconfortos que estão relacionados ao envelhecimento, e eles são inevitáveis. No entanto, a Bíblia está dizendo que nós podemos remover do corpo a dor. Então, existe algum tipo de sofrimento que ele não é necessariamente inevitável, ou se for a intensidade dele, ela pode ser suavizada. E aí, qual é o contexto dessa ideia do remova do seu corpo a dor? A gente leu Eclesiastes 11, os versos 9 e 10, emendamos o verso 1 do 12, porque a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Isso aí foi feito para nos ajudar a achar onde é que estão os textos. Mas eu não sei se você sabe, a divisão da Bíblia em capítulos foi feita só no ano 1200 da era cristã. E houve uma segunda divisão, uns 300 anos depois, em versículos, quando o Brasil já tinha sido descoberto. Isso é só para nos ajudar a achar. Mas se tem a parte boa, tem a parte ruim. Qual a ruim? Às vezes a gente fragmenta. Já li o capítulo 11. E a gente perde a continuação do pensamento que nos ajudaria a ter a visão maior.
Então depois de dizer no verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho prazer neles. Na sequência, eu vou ler agora na NVI, a nova versão internacional. Ele diz assim, antes, ele continua a ideia, lembre-se do seu Criador, antes que venham os dias maus, os que não têm prazer. Aí diz, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está falando com a nuvem? Aquilo que rouba a claridade. Como é que ela volta depois da chuva? Houve a precipitação, a nuvem sumiu. Mas ele está falando do quê? De perda da capacidade visual, processo de envelhecimento. Ele segue e diz assim, quando os guardas da casa tremerem. Algumas traduções incluíram uma explicação que não está no original. Quando os guardas da casa, os teus braços tremerem. Quem são os guardas da casa? Aquilo que te permite se proteger. Aí ele segue e diz assim, e os homens fortes caminharem encurvados. Outra tradução, em vez de homens fortes, falou, e as suas colunas se encurvarem. Está falando das pernas. Quando pararem os moedores por serem poucos. Perda dos dentes. E aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçados, os olhos embaçados. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, perda de audição. Quando o barulho das aves o fizer despertar, sono leve, mas o som de todas as canções parece ser fraco. Eu ouço passarinho, que eu não quero ouvir cantar, mas a música eu quero prestar atenção, eu não estou ouvindo direito. Declínio da condição física. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e o desejo já não se despertar. E o desejo não é só aquilo que você pensou. É toda forma de desejo. O texto diz, então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores, aqueles que vão chorar sua partida, já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Dele quem? Do Criador. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. Ele está usando alegorias que eram bem mais fáceis de entender naquele estilo de vida do que para mim e para você. Mas ele diz, antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então se você considerar que ele está falando, lembra do Criador, primeiro, enquanto você está vivo, porque depois não tem mais chance. Mas ele está dizendo, antes de chegar o período do declínio, o envelhecimento vai trazer, como nós falamos antes, declínio da disposição física, do vigor. Isso é inevitável. Mas a pergunta é, a forma como vamos terminar, ela é determinada como? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar qual é o plano e o propósito de Deus. Eu mencionei no início de fevereiro, quando preguei aqui sobre o cuidado do corpo, 2 meses atrás, que Eclesiastes capítulo 7, verso 17, faz a pergunta, depois de reprovar um comportamento de tolo, diz, por que você morreria antes da hora? E nós dissemos que uma lógica simples aplicada a essa pergunta nos remete aqui. Em primeiro lugar, há uma hora certa no sentido ideal, aquilo que Deus planejou para todo mundo. Mas que essa hora não é inflexível. Alguns nós podemos antecipar, outros nós podemos postecipar. O que seria a hora certa, o ideal de Deus para todo mundo? O plano genérico. Jó 5, 26. Em robusta velhice descerás à sepultura, como se colhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual a hora certa de colher o trigo? Quando está maduro, não quando está verde. Colhê-lo verde, prematuro, não é sábio, não tem utilidade. Qual a hora em que eu e você deveríamos ser colhidos? O texto diz, não só velhice, robusta velhice. Ou seja, o ideal é que não só tenhamos mais anos de vida, longevidade, mas que possamos terminar também com mais vida em nossos anos. Quando no último domingo de janeiro, o Dr. Aldrin Marshall pregou aqui, lançou o livro Rumo aos 120 anos e abençoou você dizendo que você chega aos 120. Alguns pensaram, outros devem ter falado em voz alta. Misericórdia. Porque o cara pensa como? Se está ruim aos 40, com 120 está no mínimo 3 vezes pior. Então a gente olha para a longevidade quase como se fosse castigo, punição. Mas se você entender que é possível ter uma vida mais longa, mas com qualidade de vida, isso muda o jogo. Agora, quando Jacó vai para o Egito, encontra o faraó pergunta a vida dele, e ele responde 130 anos, ele fala, mas nem de longe eu cheguei perto da idade dos meus pais.
está se referindo ao pai e ao avô. Mas em algum momento você também vê ele dizendo que ele sofria à noite na geada do deserto, durante o dia, debaixo de um sol escaldante, no tipo de trabalho. A pergunta a ser feita é: o estilo de vida que nós adotamos pode influenciar a duração da nossa vida? Com certeza. Não só o tempo, mas a qualidade. Então, quando a Bíblia diz remove do seu corpo a dor, não está dizendo que nós vamos parar o processo de envelhecimento. Mas a gente pode deixá-lo menos intenso, menos doloroso, menos sofrido. Quem está entendendo? Então, há aspectos, quando a gente olha para a Escritura, que envolve sabedoria. Então, por exemplo, quando Paulo diz, lá em 1 Timóteo 4, 7, 8, que eu citei, exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico tem pouco proveito. Durante muito tempo eu li esse texto como dizendo, porque o exercício físico não tem proveito. Mas Paulo não disse isso, ele falou pouco. E nós já vimos que pouco ou muito depende com o que você compara. Como a piedade tem muito proveito, comparado a ela menos. Porque a piedade tem a promessa da vida que é agora, da que há de vir. O exercício físico só vai afetar agora. Não vai afetar a sua eternidade. A falta dele pode te mandar mais cedo para lá. Mas não vai definir o seu destino. Agora, quando é que nós queremos cuidar do corpo e amenizar o impacto do envelhecimento? É agora, gente. Então, quando falamos desse nível de investimento do futuro, nós precisamos entender que, entre tantas coisas, uma alimentação mais saudável, e não estou falando só de quantidade, embora todos os pesquisadores de longevidade, eles têm apontado para uma única direção. E estamos falando de pesquisa e mais pesquisa que vem sendo feito por décadas e décadas, estudos empíricos, não importa se estamos falando de estudo com levedura, inseto, camundongo, macaco ou ser humano. Quer viver mais, coma menos. Fala para alguém ao seu lado, fala: quer viver mais? Coma menos. Mas não é só a quantidade, a gente tem falado sobre a qualidade. Anos atrás eu tive que cortar o açúcar, que eu passei a chamar de o anjo da morte. Eu tive que cortá-lo na raiz, porque eu fiquei diabético. Quando a diabetes foi embora, eu tinha habituado a viver sem ele. Então na época não era a consciência do dano que ele faz. Mas os neurologistas estão apontando o impacto que o açúcar e vários derivados aí dos carboidratos em excesso que nós consumimos tem sobre o cérebro. Nós vamos falar principalmente do açúcar. Gente, tomografias mostram que a resposta do cérebro ao açúcar é a mesma ou pior, mais intensa, do que a resposta que é dada à cocaína e heroína. Ou seja, a maioria é viciada em açúcar, só não ficar doido, não vai ser preso por isso. Aí você chama o crente para jejuar e fala: não, vou morrer, porque ele entra no choque cetogênico, ele tem um desespero, é um adicto, que é o jeito bonito de chamar viciado. E tem muito veneno, né, trazendo danos. E eu tenho visto esses neurologistas abordarem que a maior epidemia, não só de Alzheimer, Alzheimer já está sendo tratado, gente, com uma diabetes tipo 3. Isso significa o quê? Causa primária, alto consumo de açúcar. Agora, não só o Alzheimer, mas outras formas de demência, elas derivam de uma alimentação errada, e essa é a causa principal. Todos os estudos, vou repetir, feito com leveduras, inseto, camundongo, macaco e mesmo algum nível de observação nos seres humanos, mostra que o fator número 1 de aceleração de envelhecimento se chama açúcar. E a gente quer defender isso porque é bom para o paladar. A minha pergunta é: você quer investir só em algo que é bom para o seu paladar agora ou para o seu futuro? Porque o que é bom para o paladar muda, meu querido. Um dia alguém falou para mim, Deus o livre, me viu tomando um café expresso sem açúcar. Falou: se eu botar isso na boca eu cuspo. Eu falei: antigamente também cuspia. Aí ele falou: o senhor já bebeu com açúcar? Eu falei: defina beber com açúcar. Eu falei: quando eu mexia eu largava a colherinha em pé no final, que ela nem tombava para o lado. Foi como se acostumou. Eu falei: horrível no início, hoje se eu botar o doce na boca eu cuspo. Então até o que é agradável ao paladar você se adapta, mas a pergunta é: o que é que você quer para o futuro? Então os neurologistas estão dizendo que não só o consumo de açúcar, mas de glúten vai produzir a maior epidemia de demência de idosos e autismo de crianças jamais vista. A gente não pode simplesmente ficar olhando para isso e dizer: não, esse negócio de preocupar com saúde, com alimentação é assunto da modinha. Não.
orientações bíblicas sobre o seu futuro. Como é que você quer terminar? Então nós temos que regrar várias coisas, mas além da alimentação, sono, algumas questões que a Bíblia já aborda. Eu preciso falar um pouquinho do exercício, gente, porque a gente não tem noção do impacto que isso tem. Se você quer prevenir demência na velhice, pode ir melhorando sua alimentação, seu sono, mas o fator principal de prevenção que os neurologistas, os pesquisadores estão abordando, exercício cardiovascular. A irrigação sanguínea, né, produzida no cérebro por esse tipo de exercício, tem o poder de produzir neuroneogênese, a formação de novos neurônios. Então não sei você, mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. E eu quero trabalhar intencionalmente para isso, porque investir no futuro não é só guardar dinheiro, a gente tem que investir na eternidade, mas tem que estocar saúde, porque tem gente que está guardando dinheiro e não vai ter saúde para usufruir. Agora, eu também não quero chegar lá na frente com o velhinho da cabeça boa em perna ruim. Porque chega uma hora que os guardas da casa começam a perder a força, as colunas também. Por quê? A partir dos 30 anos de idade, em média, inicia-se um processo lento, gradativo, de sarcopenia, perda de massa muscular. Então imagina o seguinte, você tem aquela pessoa que falou, não vou comer lixo, eu vou descansar. Ela simplesmente foi sobrevivendo, assistiu alguns amigos que morreram de doença cardiovascular, de derrame, outros que não só por questão genética, mas um estilo de vida e às vezes até alimentando mágoas, desenvolveram seus cânceres, sobreviveu, chegou na velhice. Você sabe qual é uma das principais causas de morte não natural na velhice? Para quem chegou lá, ou seja, já passou boa parte dos desafios. Queda. Pastor, queda. A pessoa morre do tombo. Não, dos desdobramentos. Quebra um fêmur, tem a dificuldade de recuperar. São os desdobramentos todos. Agora, por que temos tanta queda? Porque temos perda de massa muscular. Isso significa o quê? Tem formas de conter isso? Sim. Seu corpo responde a estímulos. Então, se você quer ter a cabeça boa, aeróbico. Se você quer ter perna boa, anaeróbico. Quando se estuda, falando de longevidade, as chamadas zonas azuis, os lugares das concentrações de centenários no planeta, você vai achar pontos comuns. Além de uma boa alimentação, né? Além desses vários fatores. Você pega, por exemplo, Okinawa no Japão. A maioria deles, desde o tipo de móvel e atividade, eles agacham e levantam o tempo todo. Fortalecem as pernas. Você vai para Sardenha, na Itália. É só ladeira, é rampa para subir, rampa para descer, escada. Então, essa movimentação protege, gera saúde. E nós precisamos entender isso. A vida não foi vivida, na maior parte da existência humana, com o conforto que nós temos hoje, gente. Não existia sedentarismo lá atrás. Eu falo e fico repetindo, ninguém trabalhava o dia inteiro sentado com telemarketing ou na frente do computador. Tinha movimento para tudo. Fizeram um cálculo de quanto Jesus andou. Quando fala de onde saiu, para onde foi. Eu já falei isso aqui ou foi no outro culto? Ok, me ajuda. Fizeram um cálculo, cabeça boa. Fizeram um cálculo de quanto Jesus andou. Porque a Bíblia diz assim, que eles e seus discípulos saíram da Galileia, foram para Jerusalém. Você fala, é ali. Nós estamos falando de pelo menos 114, 115 quilômetros, gente. É como se a Bíblia estivesse falando que saiu de Curitiba e foi a Ponta Grossa. A pé. Então alguém fez um cálculo, quando fala de onde ele saiu, para onde foi, em quanto tempo. Porque nem sempre a gente sabe o trajeto, se zigue-zagueou, se deu volta, se parou mais tempo para descansar ou não. Mas só da informação que tem, saiu daqui, chegou ali em tanto tempo. Como quando Pedro sai de Jope, Atos 10, para pregar na casa de Cornélio em Cesareia Marítima. 60 quilômetros em 2 dias. Quanto ele andou por dia, em média, 30 quilômetros. Fizeram essa média, avaliando o ministério de Jesus, e calcularam que ele andou 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? E se 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele andou, fosse literal, nós estávamos lascados. Mas o que acontece, gente? Nós só precisamos planejar um estilo de vida que não abuse do conforto. Até 1,5 séculos atrás, não precisamos nem falar só de 2, a maioria das pessoas não tinha água encanada, gente. Era lata d'água na cabeça. Tinha que caminhar certas distâncias, carregar peso. Só que nós estamos com uma vida que é cada vez mais conforto. E se a gente não inserir movimento,
nós estamos sabotando a nossa velhice. Então nós precisamos intencionalmente dizer, eu vou prevenir demência, eu vou prevenir perda de massa muscular. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho... Porque a frase que Paulo usa aqui, eu falei disso aqui 2 meses atrás. O exercício físico, a palavra traduzida ali é ginásia. É a raiz da palavra ginásio, gym no inglês, academia. Então do que Paulo está falando? Se não existia sedentários na sua época, ele está falando da cultura greco-romana de culto ao corpo. Os caras iam malhar pesado, além da vida que já dava o básico da saúde do movimento, por procedimento estético. O cara queria estar sarado. Não era nem a preocupação com a saúde, a motivação era a vaidade. Mas ainda assim, Paulo está dizendo que tem proveito. Porque não importa se você está exercitando por vaidade ou sem ela, o benefício vai se manifestar no seu corpo. Então, se eu e você temos um filtro para não precisar ser movidos por vaidade, melhor. Mas no mínimo, a gente poderia ter a percepção de um investimento em saúde. Eu não sei você, eu quero viver para cumprir o propósito. Eu quero, além de cumprir o propósito de Deus, usufruir da família. Então, por exemplo, eu não conheci meus avós paternos. Avô por parte de pai já eram falecidos quando nasci. E meus avós maternos estavam vivos quando eu nasci, mas viveram por pouco tempo, morreram cada um deles comigo ainda bem novo, e antes de morrer com a saúde limitadíssima. Quando eu ouço minha esposa falando das memórias do relacionamento dela com a avó, eu fico pensando, fui sabotado, não tive isso. Mas posso dar para os meus netos. Então, a gente pode agir de forma diferente. O doutor Auraldo, 2 meses atrás, me mostrou um exame. Falou, olha, Luciano, de 3 anos para cá, a sua evolução nessa área. Ele falou, você melhorou em tudo o resto. Mas de 3 anos para cá, a mudança nessa área, ela se instalou. Por quê? Foi quando eu passei a me exercitar. Então ele falou, você perdeu tantos quilos de gordura, ganhou tantos de massa magra, mas o que me chamou a atenção é quando ele mostra a melhora da elasticidade das artérias. Eu nem sabia que tinha exame para controlar isso. Muito menos que eu estava sendo mapeado. Ele falou, olha a melhora absurda da elasticidade das suas artérias. E diz assim, em especial, a aorta. Quando ele falou isso, me bateu o pensamento. Meu pai faleceu aos 63 anos. Dissecção da aorta. Eu falei para ele, para doutor, o senhor está dizendo que se meu pai estivesse fazendo o que eu faço agora o tempo todo, ele não tinha tido a dissecção da aorta. Ele falou, não. Falei, poderia estar curtindo os bisnetos hoje? E eu e você precisamos fazer escolhas. Deus diz, eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Ele diz, escolhe vida, escolhe direito. Mas ele está dizendo, a escolha é sua. Eu te dou orientação, eu te aponto o caminho, mas você precisa fazer. Então, de vez em quando, a gente vai voltar a tocar em assuntos como esse. E a preocupação não é vender o livro do Cuidar do Corpo, do Rumo aos 120 anos, que por sinal está à sua disposição na livraria da igreja e ajuda projeto social. Se nós começarmos a cuidar, falando em redução, gente, alimentar, pensando em longevidade, o jejum, ele tem um poder de limpeza no seu corpo extraordinário. Você consegue imaginar se a gente tirasse um dia por semana para jejuar? E a gente, além de não sobrecarregar o nosso organismo, a gente pegasse o alimento que não vai comer e colocasse na mesa de quem não tem. Você pratica algo que muda a sua vida espiritual, beneficia seu corpo com saúde, faz diferença na vida dos outros. Um dia por semana significa 1/7 da sua alimentação. Não só de ingestão calórica, indo embora, mas estamos falando de sobrecarga. A gente pode planejar um envelhecimento saudável. Pastor, descobri tarde, diminua os impactos. Eu e você podemos ser inteligentes e investir no futuro. Porque não adianta você só guardar o dinheiro e não ter saúde para desfrutar. Então cada um precisa achar suas motivações. Eu quero terminar dizendo, minha primeira motivação foi entender que eu tenho que glorificar Deus no meu corpo, glorificar meu Criador e o Redentor que é dono do meu corpo. A segunda foi decidir, como falamos na outra mensagem sobre o cuidar do corpo, viver para cumprir o propósito. A terceira, eu não sei se eu falei isso no dia que eu preguei, eu acho que não. Quando eu estava enroscado na fase 2 lá, dos 126 quilos, um dia um irmão chega para mim e fala, pastor, o senhor consideraria fazer uma bariátrica? Eu falei, eu não só estou considerando, como estou orando por isso.
Ele falou, o senhor já ouviu falar do doutor fulano de tal? Na época era o Bambambam. Vinha gente de todo lado fazer os procedimentos com ele. Falei, já ouvi falar, mas aquilo eu não consigo pagar nem a primeira consulta, o que dizer o resto. Ele falou, e se eu falasse para o senhor que eu consegui de graça? Eu falei, eu ia dizer que é pegadinha. Ele falou, eu tenho acesso ao médico. E convenci ele de que nos próximos anos o senhor será um conferencista conhecido no Brasil. E propus a ele te usar como garoto propaganda, ele aceitou. Eu falei, qual a pegadinha? Não paga a operação, mas o pós-operatório eu tenho que deixar o rim. Ele falou, pastor, não vai te custar nada, nem o pré, nem a operação, nem o pós, nem medicamento, custo zero, 0,800. Eu ficava me segurando para não fazer festa na frente dele, para não gritar glória a Deus, aleluia, só para ser um bom crente. Falei, vamos orar? Depois que ele saiu, fui orar, muito mais para agradecer a Deus do que para perguntar. E o Espírito Santo falou comigo, você cogitou ser o garoto propaganda dele, mas não o meu? Eu falei, como é que é? Eu falei, eu quero colocar você na minha vitrine. Eu não quero só que você mude sua forma de pensar e de viver. Eu quero te usar como inspiração. Eu conheci pouca gente tão esculhambada em tudo isso como eu, gente. Se funcionou em mim, funciona em qualquer um de vocês. Então, além de honrar meu Criador e Redentor, de viver para cumprir o propósito, Ele me deu mais um. Quer te botar na minha vitrine, não tem mais volta. Mas anos atrás, quando meu filho me disse que eu ia ser avô, ele me deu um motivo adicional. Cada um pode achar seus motivos adicionais. Dr. Alden disse que Deus falou com ele, pare de investir no futuro marido da sua futura viúva. É um bom motivo. Está trabalhando, juntando dinheiro para deixar a mulher bem e outro vir desfrutar de tudo, da grana e dela. Mas quando meu filho me disse que eu ia ser avô, eu pensei, peraí, eu não tive, mas posso dar, eu tomei a decisão. E uma dessas decisões foi, eu não quero só estar lá, vivo. Eu quero estar cheio de ânimo e disposição. Então minha decisão foi, eu vou cansar meus netos. E até agora está funcionando. Minha netinha ainda está para fazer 4 anos, mas quando ela falar para mim, cansei, eu digo, yes. Vamos ver a hora que ela chegar na pré-adolescência. Nós podemos investir no futuro espiritual, emocional e saudável, por escolha, por inteligência de ouvir a sabedoria bíblica. E a minha oração é que você faça isso. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Meu Deus, nós te pedimos graça e favor. Eu creio que há pessoas, tanto aqui no nosso meio como nos assistindo, que não resolveram ainda nem o primeiro passo de reconhecer a sua necessidade de salvação em Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que só nele e em nenhum outro nome é que encontramos essa solução. Mas aqueles que talvez já deram esse primeiro passo, mas não estão construindo um galardão e uma recompensa eterna. E nós clamamos por uma capacidade de resposta nesse investimento da vida espiritual. Alguns de nós, apesar da salvação, não estamos cultivando uma vida de intimidade. E não estamos desfrutando do impacto que a piedade tem na vida que é agora. Nós oramos por toda forma de ajustes acontecendo nessa hora. Aqueles, ó Deus, que talvez até resolveram as primeiras questões, mas estão enroscados na saúde emocional. Não conseguiram afastar do coração a mágoa. Nós oramos que o Teu Espírito traga a manifestação dos céus. Não só o lembrete de que esse mal tem que ser expurgado, mas, Pai, eu oro pela graça, para na presença de Cristo, o perdão ser praticado, o coração ser limpo e restaurado. Mas aqueles que talvez, ó Deus, não estão fazendo o investimento em saúde e precisam de ajustes, nós também queremos pedir pela sabedoria do alto. Não importa a área, nós queremos trabalhar o investimento e olhar para cada uma dessas áreas como complementares, não necessariamente como divergentes. Oramos que o Senhor dê sabedoria, inclusive para aqueles que podem melhorar, ó Deus, no que diz respeito às reservas financeiras também. Mas nós oramos
que não só haja lembrança da importância disso, que haja a sabedoria do alto, a liderança do Teu Espírito Santo na aplicação dessas verdades e uma condução prática das nossas escolhas e decisões. Que nós possamos fazer coro com o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, luz para o meu caminho, andar à luz da sabedoria da revelação bíblica. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus e para a glória de Deus.